Hoje é felicidade, infelicidade e depressão. A gente vai tentar fazer uma reflexão sobre esse tema. Existe uma série de estudiosos, hoje você baixa no YouTube e vê uma série de livros que já discute esse tema diversas vezes e a gente sempre tem algo novo para dissertar, porque nós somos seres extremamente complexos. Então não existe um modelo de felicidade da mesma forma que não existe um modelo de infelicidade. Aquilo que pode lhe trazer infelicidade pode ser infelicidade, pode ser a felicidade de outro. Eu estava dizendo ontem que eu tenho uma loja aqui chamada Vines, não sei se vocês sabem, que vendem artigos de reutilização, recebe doação e vende. Eu cheguei lá na loja, uma série de coisas boas, fantásticas, né, sendo vendidas a preços baratos. E aí uma vendedora me disse que existia no fundo da loja uma bin que eles pegavam as coisas que eles não vendiam num dia e jogavam fora. Eu nem comprei, fui lá da bin. Rapaz, só tinha coisa boa, já saí calçando, vestindo. Pare para analisar, o que não serve para o outro, para mim já foi artigo de luxo. O que é lixo para um, é lixo para outro. Exatamente. Então o que é a vida, na verdade? É a gente colocar o foco naquilo que realmente vale a pena. Então tem gente que despreza, para você vai ser o ouro. A minha casa é toda feita de coisas recicladas que eu achei no lixo. E todo mundo que chega na minha casa diz assim, nossa, tu gastou um dinheirão pra mobiliar isso, né? E é tudo do lixo. Tudo do lixo. Mas o que fez a sua casa não é o lixo, é o seu sentimento. E é linda a minha casa. Está bonita, colorida. exatamente. É o seu sentimento, é a sua áurea e a coisa fica bonita. Porque o que estava lá amontoado se transformou em algo belo, porque a gente tem essa capacidade de transformação. Então, é dentro dessa temática que a gente vai fazer a nossa reflexão hoje. Você pode transformar o que é belo em lixo e pode transformar o que é lixo em belo. Porque nós temos essa capacidade. Então a nossa reflexão começa a partir daí, de uma bin. Depois eu vou mostrar uma foto, tá? Se vocês quiserem. Eu acredito, né? Eu acredito sim. Então vamos lá. Primeiro é reconhecer os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos formatam muito quem somos. Porque nós possuímos uma vida pública, uma privada e uma outra secreta. E quando a gente tem uma vida pública, a gente acaba se conectando a muita gente. Porque nós somos pessoas públicas. É o nosso trabalho que faz a gente criar rede de relacionamentos. São os faces da vida, os Instagram que faz a gente se conectar. Mas aí a gente tem que tirar um aprendizado. A gente tem muitos amigos ou muitos conhecidos. Essa é a grande diferença. Porque nessa dicotomia, em saber a diferença entre amigo e conhecido, é que as pessoas se confundem. Porque nessa confusão, no momento que você mais precisa, você acaba entendendo, na verdade, a natureza das coisas. No momento da necessidade. Que você não tinha amigos, você tinha conhecidos. Porque os seus pensamentos, às vezes, lhe roubam informações. E quando você não tem as informações verdadeiras, você acaba se atropelando nas suas atitudes. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, você tem que saber quem é que você está ouvindo, quem é que está ditando as verdadeiras regras para que você tome determinadas atitudes. Eu sou uma pessoa assertiva ou sou uma pessoa negativa? Porque você é o que o seu cérebro determina. Eu sou uma pessoa de sucesso, você será uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa fracassada, você também está certo, você será um fracassado. Porque o seu cérebro está dizendo isso e você está acreditando.
Mas você pode reverter aquele quadro em que você não se aceita assim. Continuamos. Primeiro vem aquele aspecto, né? A minha dor com certeza é muito maior que a sua. A gente sempre acha que está sofrendo mais que os outros. Eu estou sofrendo demais. Não, ninguém está passando pelo que eu passei. Rapaz, não quero ouvir a minha história. É verdade, porque cada um sabe onde dói. Cada um sabe o seu limiar. Porque tem gente que faz várias tatuagens no corpo. Tem outros que não aguentam nem que espremam uma espinha. Cada um sabe o seu limiar de dor. E a gente tem que respeitar cada um. Porque eu já passei por tanta coisa na vida, fulano está reclamando. Ele tem a formatação dele, tem um limiar de dor dele, e que a gente tem que respeitá-lo. A gente não tem que se comparar e nem julgar. Cada pessoa, ela difere da outra nas suas limitações, nas suas capacidade de administrar aquilo, porque ele foi construído com a história e a capacidade dele de superação tem um limite. Um exemplo muito clássico disso é a mulher quando ela vai parir. Não é verdade? Existem mulheres que saem para parir e ninguém nem sabe. Tem um neném, parece que diz que escorrega igual a quiabo. Tem outras que saem de casa, parece a ambulância, gritando que o bairro todo fica sabendo que fulana vai ter neném. Porque ela já sai gritando. Cada pessoa é diferente de outra. Tem mulheres que estão perto de parir, a barriga é enorme. Na semana ela está indo trabalhar. Ela não está deixando de fazer nenhuma atividade. Tem outras que tem que sair carregada. Cada pessoa é uma pessoa. Difere. E isso é respeito à individualidade. A gente tem que respeitar as diferenças. Então, nesse olhar de respeitar a diferença é que constrói o ser humano capaz de entender a diversidade. Fulano está dando piti. Nunca veja o comportamento do outro como dar piti. Porque a gente não tem a capacidade de mensurar a dor do outro. Às vezes o indivíduo está dizendo assim, chega no hospital, na emergência, o senhor está sentindo dor? Estou sentindo muita dor. Aí você está dando atenção a quem está gritando. Porque às vezes o que está gritando está com a dor menor do que o outro que está ali calado. Porque o outro tem um lastro de tolerância muito grande. A dor dele é imensa, mas ele não consegue gritar. Isso não significa que ele não esteja sentindo dor. Da mesma forma, de um indivíduo que está sempre fazendo alarde, pode não estar sentindo tanta dor assim, e o indivíduo que está calado, ele está ali a ponto de explodir. E quando você vê, ele comete um... Neymar. Né? Comete um excesso. E quando ele comete um excesso, ele diz assim, poxa, fulano nem parecia que ia fazer aquilo. Ele estava ali acumulando. Então, isso é uma demonstração que a gente tem que respeitar cada pessoa no seu fórum íntimo. Porque as representações de dor, ela difere de pessoa para pessoa. A capacidade de tolerar e suportar a diversidade é diferente de pessoa para pessoa. Então, sempre respeite o outro na sua diversidade. E sempre esteja atento, porque às vezes é um familiar, é um vizinho, é um amigo, está dando sinal e você está achando que o indivíduo está dando piti, está com manha, e você não está dando a sua contribuição para aquele melhoramento. E aí aparece a questão do entendimento. Quando você começa a entender que a sua dor também pode ser igual à do outro, e você não é a única pessoa no mundo que sofre, você começa a entender que você faz parte do todo. E o que é fazer parte do todo? Todos nós teremos problemas.
Estar vivo é ter problema. Quem hoje não tem nenhum problema, não está mais encarnado. Está encarnado, tem problema. Essa é o primeiro sentimento que a gente tem que ter. Eu estou vivo, eu terei problema. Eu tenho um pai que tem 86 anos. E a gente se falou agora na segunda-feira. Eu estava deitado, o telefone tocou 2h pouca da manhã. Todo mundo sabe, lá no Brasil, a galera já entendeu, né? Porque no início é difícil entender, mas chega um tempo a galera começa a entender, ó, esse horário de estar dormindo, aquela coisa toda. Tempo, né? E aí você recebe uma ligação, da família, você já fica preocupado, aconteceu uma tragédia. Aí atendi e disse, o que foi que aconteceu, meu pai? Nada, eu queria falar com você. Queria falar comigo, beleza. Aí a gente começou a conversar, aquela coisa toda. Meu pai me ligando, é algo preocupante, mas ele queria só falar comigo. E aí você vai entender que existe um momento que a pessoa sente a sua falta, quer falar com você, ele está se lixando se você está dormindo ou não. Eu quero falar com ele. E nesse momento você tem que também relaxar e se permitir e dar atenção à pessoa que realmente te ama. Porque é um amor incondicional. Se ele sentiu falta, ele quer falar, você tem que... Acordei, não consegui voltar a dormir, mas naquele momento aquela pessoa merecia a minha atenção e o meu tempo. E quantas vezes a gente não se dá o luxo de atender as pessoas que realmente nos amam de verdade? Porque a gente não a prioriza. A gente diz logo, não, é um momento de descanso. E se você não tiver uma outra oportunidade? Tem também o fator da distância, né? Eu percebi muito isso, assim, eu morei no Japão há muito tempo atrás e tinha meninos que não falavam com os pais, eu não sei, 6 meses. Imagina. Eu achava. Mas era eu, né? Exatamente. Cada pessoa dá longe suas prioridades, olhos, né? Longe do coração, às vezes. E eu costumo dizer assim, existem coisas na vida que você aprende com a dor. E às vezes você aprende com a ausência. Tem a coisa ali perto de você, você não liga muito, não dá valor. Aí quando você não tem, é que você começa a dar valor a determinadas coisas. Coisas pequenas, pequenos detalhes. Que você tinha no dia a dia que você não dava importância. Mas basta você não ter para aquilo virar algo extremamente significativo para a sua existência. Então hoje, com a idade que eu tenho, eu começo a valorizar as pequenas coisas, porque o homem ele se reconstrói a cada momento. Ele começa a abrir os canais da inteligência e da consciência, e ele começa a perceber que ele não precisa ter muito, ele precisa, na verdade, ser. Né? E você passa a entender que a razão não é a base da sua sustentação. Você precisa ter mais paz do que razão para se tornar um indivíduo mais tranquilo. A paz vai lhe trazer mais tranquilidade, mais conforto para você dormir com uma certa quietude. Esse slide aí está mostrando um olhar do Criador sobre o mundo, e você está aí, dentro desse mundo. Você está nesse mundo. E você é importante nesse mundo. E às vezes a gente não percebe que nós somos seres importantes, porque nós somos o átomo de movimento. Porque não pense que você é insignificante, não. Você tem grande significado, porque nós estamos numa cadeia de movimento, porque cada átomo que existe dentro do nosso corpo, olha só, no nosso corpo existem trilhões de células. E dentro de cada célula existem bilhões de átomos. Então cada átomo do nosso corpo interage para o movimento celular, que vai movimentar cada órgão, que cada órgão movimenta o sistema, e o sistema compõe o nosso corpo. Então quando a doença começa, ela começa na estrutura molecular, para depois atingir uma célula, para depois atingir todo o nosso corpo.
Então nada é isolado, tudo tem as suas conexões. Então a nossa importância, cada conexão com as pessoas, cada pessoa que nós retroalimentamos, que tratamos bem ou mal, isso vai influenciar na cadeia do movimento do universo. Então, da mesma forma que esse é o mundo com a nossa presença. E agora eu vou mostrar o mundo sem a nossa presença. É isso daí. Não muda. Não muda. Você entra na história. É interessante, né? Você entra nesta vida, a festa já está acontecendo. Quando você faz, a festa vai continuar. Você é importante? É, porque você vai deixar ele rodando. Você entra para continuar mantendo essa engrenagem. Essa é a nossa função. Dar manutenção na engrenagem. Agora não quer passar. Ah, passou. Então, esse mundo que nós estamos vivendo, que a gente diz é o mundo da maquiagem, é uma forma não pejorativa, mas uma forma real, porque estamos em um mundo tecnológico, onde tudo é muito lindo no Facebook, no Instagram, né? Todo mundo vive um mundo perfeito. As pessoas vão comer, faz a foto da comida, posta. Parece a melhor comida do mundo, o melhor vinho. E eu digo, gente, eu não estou vivendo isso. Você se sente até um desgraçado. Porque o cara está lá feliz e você não está bebendo daquele vinho, não está comendo daquela comida, não está passeando naquele local. Mas todos nós temos problemas. Mas ninguém posta os problemas. Todo mundo só vai postar os momentos bons. E cada pessoa decide o que postar. Eu, ultimamente, decidi não postar muita coisa. Melhor, não posto nada no momento. Porque cada pessoa, de uma forma estratégia, sabe o que fazer para se proteger. Eu estou no meu momento de reconexão. Eu estou no meu momento de reconstrução. Então, no momento, eu não tenho que postar. Ou melhor, o nosso amigo aqui, Adriano, tem me ajudado a postar aulas, cursos, postagens mais científicas. Porque do ponto de vista particular, a gente às vezes escolhe não se expor muito. Cada pessoa escolhe o seu momento. No meu momento é esse. Então procuro não participar muito da minha vida privada e coloco mais a minha vida pública, que é a minha vida de estudo, de elaboração de conhecimento, de cursos, que o Adriano tem me ajudado muito. Que agora a gente está produzindo um canal, onde o canal eu estou produzindo vários conhecimentos que estão elaborando conexões dentro dessa área científica. E por que isso eu estou colocando aqui para vocês? Porque esse mundo de maquiagem, às vezes, esconde as nossas tristezas. E isso não significa que eu tenho que estar expondo as minhas tristezas, mas eu também não posso maquiá-las. Eu tenho que enfrentá-las. Porque as pessoas, quando elas não enfrentam, e o nome está dizendo, você não encara o mal que reside, você acaba... Você acaba sofrendo por tabela. Por quê? Eu estou triste, eu vou no shopping, eu vou e compro. Eu estou triste, eu vou na farmácia e compro um remédio. Eu estou triste, eu faço uma viagem. Mas eu tenho que descobrir a origem da minha tristeza. Porque eu tenho que resolver a raiz dela. E não maquiar. Porque eu postar uma comida, ou postar um passeio, não esconde um problema que eu estou vivendo. Vamos resolver o problema para quando a gente postar com a essência. Por que acontece? Você posta um momento que você está vivendo que não é bom, mas você maquia aquele momento e coloca lá. E aí o que acontece?
Existem pessoas que infelizmente vivem vampirizando a nossa vida. E aí tá ali. Aí você posta seu carro novo que você comprou, que você investiu, que você trabalhou, você conquistou. Você merece se dar. Aí você posta. Aí o cara, pô, carro massa, né? Deus lhe ajude a gozar. Essa palavra pesada cai parecendo desejando que você perca o carro. Porque, na verdade, ele, entre aspas, deseja a sua felicidade, mas queria estar no seu lugar. Ele queria o que você tem. Então ele deseja e diz assim, poxa, por que eu não tenho um carro desse e ele tem? Então a gente vive nessa vida. Calma. Então a gente vive nessa vida o tempo todo querendo entender a questão de não driblar a questão da eu não vou poder expor minha vida, não vou poder compartilhar os meus momentos de felicidade. Claro que vai. Nós devemos sim festejar a nossa felicidade. Só que a gente vive em um mundo extremamente denso energeticamente. E é nesse momento que a gente tem que ter cuidado, porque as influências, ela infelizmente acabam nos atingindo. E é nesse momento de inteligência que a gente tem que ter para poder administrar o nosso processo de vida nesse mundo extremamente denso do ponto de vista energético. Porque isso atinge a nossa felicidade e isso às vezes impacta em vários momentos de depressão que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, a gente fala aqui de felicidade e infelicidade relativa, perda de entes queridos, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, decepções, ingratidões e afeições destruídas, e uniões antipáticas, que isso acaba reverberando exatamente sobre o nosso comportamento em relação às nossas conexões interpessoais. Todos nós queremos ser felizes. Conseguiremos? Isso depende muito do que você busca como um padrão de felicidade. Porque a felicidade ela é muito subjetiva. O que você pode achar que é infelicidade para você, para o outro, como a gente falou ainda há pouco, pode ser tudo que ele precise para viver. Um exemplo disso é se nós realizarmos uma retrospectiva aos nossos avós, olha lá os nossos avós. Viviam casados, né, sem muita preocupação com a sociedade, tinham lá aquelas reuniões familiares onde se faziam aquelas comidas gostosas e todo mundo se reuniam na mesa, né, faziam oração antes de comer, antes de dormir. Esse padrão foi desconstruído pela sociedade moderna. Hoje os filhos mais digitais não respeitam mais e eles acham que não devem mais respeitar a questão de pedir a bênção para ir dormir. Nem pedir a bênção nem a um pai nem a uma mãe, porque isso para eles não constrói um modelo de respeito. Isso era cobrado lá atrás. Hoje em dia não é tão cobrado assim. Hoje tem outras cobranças. A formatação social mudou. E isso não significa que a gente tenha que estar preso àquele padrão antigo. Porém, era um padrão que existia o chamado de hierarquia e disciplina. E hierarquia e disciplina não faz mal a ninguém. Hoje, o jovem vai, pega a comida, ele bota a quantidade que ele quer e vai para o quarto. Vai e sai, ninguém senta mais à mesa. E se sentar à mesa, não consegue se desconectar do celular. Mal olha para a pessoa que está do seu lado, mal conversa para perguntar como foi o dia, porque os padrões, ele vai a cada momento mudando e a gente vai perdendo exatamente o controle sobre o que é realmente que deve ser cobrado, porque os ritos sociais vão mudando e a gente vai acompanhando isso sem criar a nossa doutrina de formatação familiar.
E isso vai interferir no padrão do novo, do comportamento do novo, que isso determina a felicidade atual. O que é felicidade atual? Aquilo que está preso ao alicerce emocional dado pelo seio familiar. O indivíduo ele consegue sustentar uma felicidade porque ele tem um alicerce emocional da sustentação da família. Quando essa sustentação ela se perde, o indivíduo vai para a sociedade e qualquer coisa com muita facilidade deprime. Porque o alicerce emocional dele está muito frágil. Eu sou de uma época em que, se colocar apelido, minha mãe dizia, colocou apelido em você, não ligue. Nem ligue porque senão vai pegar. Ou se ele colocou em você, chame ele de orelha de abano também, procura algum defeito nele e também chame. E era assim que a gente tinha que viver. Era se defendendo, porque o mundo requer que você dê respostas. E não que você fique apático, esperando que o mundo sempre te ache lindo, bonito, agradável. Porque não vai achar. E os jovens hoje querem ser o tempo todo, aclamado. Quer agradecer, né? Que você sempre agrade, que você sempre goste, que você nunca discuta, que você nunca seja o contrário ao pensamento. Sendo que isso não dá nenhum alicerce de sustentação para você lutar pelas suas individualidades, batalhar pelo seu progresso. Porque o progresso só vem através das dificuldades. Então toda vez que você está triste, isso é bom. Porque a tristeza requer mudanças. Quando você está triste é que você sai da zona de conforto e modifica o seu estado. Eu estou triste porque isso aqui não está bom. Então você se movimenta porque se a coisa está boa, você se acomoda. Para que você vai mudar se está tudo confortável? Você não muda. É na tristeza que você começa a se conformar. Não, isso aqui não está bom. Eu vou batalhar para mudar isso aqui. Eu vou batalhar para conseguir uma coisa melhor. Eu vou batalhar porque eu quero alcançar o meu objetivo. É na tristeza que você se movimenta. É que você se sacode. Olha a história da ostra. Como é que a ostra produz a pérola? Porque dentro dela cai um grão de areia que começa a se incomodar e ela transforma aquilo numa pérola. Mas é o desconforto que faz ela produzir algo bom. Porque se tiver bom demais, não caiu areia, ela não produz pérola. Porque não é toda ostra que você vai encontrar pérola dentro. Porque só aquelas que caem o grão de areia, que ela vai se incomodar e vai produzir algo melhor. Olha a história da lagosta. Gostosa como ela é. Por que ela é assim? Porque ela vai, encontra um espaço, o espaço está desconfortável, ela vai mudando até encontrar um espaço adequado para ela, né, produzir aquela carne gostosa dentro daquele espaço maior onde ela se comporta. Porque senão ela é apenas o camarão. Pequenininho, gostosinho, mas tem o seu preço. O preço é menor do que o da lagosta. Então é necessário a gente cair no desconforto para que a gente produza coisas boas. Porque se a vida for muito cômoda, a gente não produz coisas boas. Então a gente tem que tirar proveito de tudo aquilo que não é fácil. Então a felicidade e infelicidade a gente também constrói. Então, às vezes as coisas não é tão ruim assim, mas a gente está jogando uma carga muito negativa, ela vai continuar ruim. Porque você não consegue se movimentar para transformar aquilo em algo bom e confortável para as suas mudanças necessárias de construção de melhoria para os seus desafios e o seu crescimento como pessoa. E aí a gente tem exemplo, né, como a gente vê aí nos grandes palestrantes falando, as pessoas hoje se entregam a todo tipo de produto porque eu acho que a felicidade é ter dinheiro. E aí, se a felicidade é ter dinheiro, tem um exemplo do nosso garoto da Copa, Neymar, né? Olha quanto o rapaz ganha.
Obrigado.